Vamos implementar então um exemplo para a gente exercitar aí teste unitário. Vamos implementar uma classe chamada retângulo. O retângulo ele tem uma base e uma altura. E nós vamos implementar um método para calcular a sua área. A área é a base vezes a altura do retângulo. E vamos implementar um outro método para calcular o perímetro. O perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura do retângulo. Então a nossa classe retângulo vai ter dois atributos, base e altura, e vai ter dois métodos, calcular área e calcular perímetro. E nossa classe de teste, chamada retângulo teste, vai ter um atributo que é o retângulo, que é do tipo retângulo, que é a classe que a gente quer testar. E a gente vai ter dois métodos, um para cada teste. Um teste calcular área, que vai verificar que o método calcular área está funcionando corretamente. E um outro método chamado teste calcular perímetro, que vai verificar se o método calcular perímetro da classe retângulo está funcionando corretamente. Vamos criar então o nosso projeto retângulo. Dou um file new project, Java project. Vamos colocar o nome dele retângulo. Finish. Pronto, criei um projeto. Vamos começar criando então nossa classe retângulo. Dou um new class. Colocar o nome dela retângulo. Nossa classe retângulo, ela vai ter dois atributos do tipo inteiro. A base do retângulo e a altura. Vamos criar agora os métodos. Calcular área, que vai ser base vezes altura. Vamos criar o outro método, calcular perímetro, que vai ser 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Faltou a gente criar o construtor da classe. Então vamos criar aqui. O construtor dessa classe vai ter base, altura. Então vou dar um diz base igual a base. Diz altura igual a altura. Pronto. Agora nós temos a classe criada, a classe retângulo, com o construtor, que recebe dois parâmetros, base e altura, seta os atributos da classe. E temos aqui os dois métodos, um para calcular a área e um para calcular o perímetro. Vamos então criar a nossa classe de teste. Vou dar aqui um new class e ela vai se chamar retângulo teste. A nossa classe de teste vai precisar ter um retângulo, que é justamente a classe que a gente quer testar.
E vamos ter dois métodos, um para testar o cálculo de área, o outro para testar o cálculo de perímetro. Então vamos lá. Vou colocar o retorno booleano. Se o teste passar, ele retorna true. Se o teste falhar, ele retorna false. Vou chamar teste calcular área. O que a gente vai fazer? Opa. O que a gente vai fazer aqui? Vou instanciar um retângulo. Um retângulo com base 10 e altura 2, a gente sabe que o resultado desse cálculo deve dar 20. Então, vou criar um atributo aqui chamado uma variável. Já vou definir aqui que ela deve ser igual a 20. Vou executar calcular área. Vou jogar isso numa variável chamada resultado. E vou comparar. Se resultado igual resultado esperado, retorne true. Caso contrário, retorne false. Esperado. Pronto, já criamos nosso primeiro teste, que é o nosso primeiro método de teste. Vamos criar o segundo. Boolean teste calcular perímetro. Então vou instanciar o retângulo. As mesmas medidas. Poderia ser outra, mas vamos fazer o teste com as mesmas. Vamos colocar um resultado esperado. Nesse caso, o perímetro vai dar 24, né? Que é 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 2, 4, 24. Então, a gente seta aqui o resultado esperado. 24. E vamos executar o método. Calcular perímetro. Vamos colocar o resultado na variável resultado e vamos comparar. Se o resultado é igual ao resultado esperado, retorne true. Caso contrário, retorne false. Pronto. Agora nós temos nossa classe de teste. Só dar um resumo rápido do que nós fizemos. Criamos uma classe chamada retângulo teste. O objetivo dessa classe é implementar dois métodos para testar os métodos da classe retângulo. Portanto, a gente tem uma variável aqui do tipo retângulo. Essa variável que a gente vai instanciar, executar os métodos dela e verificar se o método está executando corretamente. Temos um método teste calcular área. Esse método instancia um retângulo com base 10, altura 2, define um resultado esperado, nesse caso 20, executa o método que a gente quer testar, que é o calcular área, e armazena o resultado. Depois ele compara se esse resultado é igual ao resultado esperado. Se o resultado é igual ao resultado esperado, retorna true, se não, retorna false.
A mesma coisa a gente fez com o perímetro aqui. Instanciamos um retângulo com as mesmas medidas, 10 e 2. No caso, o perímetro de um retângulo com base 10 e altura 2, nós sabemos que é 24. Então, armazenamos esse valor aqui no resultado esperado. Executamos o calcular perímetro. Pegamos o resultado e comparamos. O resultado é igual ao resultado esperado? Se sim, return true, se não, return false. Então, nós já temos nossa classe retângulo com 2 métodos e temos nossa classe retângulo teste com 2 métodos de teste. Agora eu vou criar aqui um main só para a gente testar isso aqui que a gente fez. Vou criar uma classe retângulo main, vou chamar ela assim. Vou definir aqui para ele criar o static void main, para ele executar essa classe. O que a gente precisa fazer aqui? Vou precisar de uma variável do tipo retângulo teste, que é o nosso teste. Vou criar uma variável para receber o resultado. E vou executar os métodos da classe de teste. Então vamos colocar aqui teste, ponto, que é o teste calcular área. Vou colocar o resultado aqui. E vamos imprimir esse resultado. Então a gente pode colocar aqui teste calcular área. Vamos fazer a mesma coisa com calcular perímetro. Calcular perímetro. Vamos colocar aqui. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Bom, nós criamos uma classe chamada retângulo main. Nós instanciamos um objeto do tipo retângulo teste, que é a classe que executa os nossos testes. Definimos uma variável para receber o resultado dos testes, uma variável do tipo booleana. Executamos o teste calcular área e armazenamos o resultado desse teste nessa variável chamada resultado. E printamos na tela o resultado daquele teste. A mesma coisa nós fizemos aqui com o calcular perímetro. Executamos o método teste calcular perímetro, armazenamos o resultado na variável resultado e printamos aqui na console o resultado. Vamos rodar essa classe aqui, vamos rodar esse programa para ver o resultado. Vocês podem ver, teste calcular área true, teste calcular perímetro true. Vamos fazer só uma modificaçãozinha aqui na classe retângulo. Vamos introduzir um bug aqui na classe retângulo. No método calcular perímetro, eu vou introduzir um erro aqui. O perímetro que normalmente não, o perímetro que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, eu vou introduzir um erro e vou acrescentar mais um aqui. Vamos supor que eu mexi na classe retângulo e sem querer introduzi um bug. Ao executar o meu teste, o que é que vai acontecer? Ele vai acusar que o teste calcular área está ok, está true, mas o teste calcular perímetro está false. Por que está false? Porque o teste calcular perímetro, quando eu executei, criei um retângulo com base 2 e altura, com base 10 e altura 2, o perímetro deveria ser 24.
Só que eu introduzi um bug aqui. Eu somei mais um, então não está batendo. O resultado esperado não está batendo com o resultado. Então ele acusou aqui um false.